Ei, me conta uma coisa. Você costuma ficar na dúvida sobre alguma coisa? Já aconteceu assim? Já aconteceu comigo de ficar na dúvida sobre caminhos diferentes. Na maioria das vezes, dois caminhos. Às vezes até mais, entende? Então eu ficava assim, nossa, e agora? No meio daquele furacão, no meio da situação. Caramba, como é difícil escolher as coisas às vezes. Muito, muito difícil. Eu não sei se vocês são assim, de ter muitas dúvidas. Se a gente levar em consideração todos os dias, o tempo inteiro, a gente tem muitas coisas para definir, muitas coisas para decidir. Desde a hora que a gente acorda, a gente precisa escolher se a gente vai tomar suco ou café, se a gente vai comer um cuscuz, comer um bolo, comer um pãozinho. E às vezes decisões assim importantes, sabe? Do tipo mudar de cidade. Eu já mudei bastante de cidade, quem me conhece sabe. Às vezes são dúvidas simples de uma roupa, mas tem outras situações que impactam mais. Eu já fiquei na dúvida, por exemplo, entre dois boys. Então, assim, são situações que a gente sabe que vai impactar de uma maneira diferente na vida da gente. Uma coisa é você ir para um restaurante e decidir num cardápio, outra coisa é você ficar na dúvida entre um sapato e outro. Mas quando são decisões assim que vão reverberar mais durante mais tempo, ou de repente aquela decisão vai atravessar assim tempos da vida da gente, nossa, ter uma visão de fora ou ter uma visão assim mais neutra da situação ajuda demais, ajuda muito, ajuda, nossa, muito, muito, muito. E pensando assim, parece até que é um assunto dos tempos modernos, que antigamente não era assim, as pessoas eram mais decididas, será? Duvido, eu acredito que não. Nossa, eu comecei a conversar, talvez um momento de autorreflexão, de passar uma mensagem. Eu acabei nem me apresentando para quem não me conhece, quem acabou chegando de paraquedas aqui nesse vídeo. Meu nome é Letícia, eu sou terapeuta sistêmica e taróloga. E se você tá chegando realmente aqui agora e gostar desse bate-papo, bate-papo assim mais descontraído, mas tranquilo mesmo, e só pra gente interagir, pra te fazer refletir sobre reflexões que na verdade também são minhas e coisas que eu observei, mas aí você pode aproveitar pra se inscrever, pra curtir aí, compartilhar se você gostar. Hoje é dia de eclipse. Eu tô gravando nesse dia de eclipse. Inspiração total, criatividade. E aí eu quero saber da sua opinião se você prefere vídeos mais tradicionais, com a câmerazinha parada, ou eu dando essa sacudida aqui na câmera se tá te confundindo muito. Mas eu senti essa vontade hoje de mais um bate-papo assim, sabe? Eu acredito que a maioria das pessoas acabam fazendo isso até nos stories. Me surgiu de fazer assim hoje e vamos ver no que vai dar. Vocês é que vão ser o termômetro para me ajudar a decidir dessa forma. Retomando aqui o assunto, antigamente existia assim, eu não sei se vocês sabem, mas do pouco que eu estudei de história, eu não tive uma boa assim referência de conhecimento da minha escola, né, sobre assuntos voltados à história. Até o clero tinha uma pessoa que ajudava a tomar algumas decisões. Acredito que os políticos, os reis da época também contavam com a opinião de um sacerdote. Nas tribos também tem isso, né? Tem um cacique que comanda, tem o pajé que ele faz uma conexão mais espiritual para poder trazer alguma orientação. E nas histórias, nos contos, a gente também vê que tem aquela bruxa que fica no meio da floresta, que ela entende dos mistérios da vida, e aí sempre tem alguém que vai lá buscar uma orientação, um aconselhamento. Também tem os magos, os sábios que moram no alto da montanha e que também têm orientações interessantes para as pessoas, que alguns vão lá e querem saber também. Mesmo nas lendas, nas histórias, sempre tem alguém que tem uma facilidade, sabe, de uma conexão espiritual para ajudar nessa comunicação, mediando. Não que cada um não faça ou não possa fazer isso nas suas orações, no seu silêncio,
mas às vezes a situação pede realmente uma visão de fora, algo que às vezes até a gente se confunde, porque a gente fica na dúvida se isso está interferindo muito do emocional, ou talvez é o racional que está em excesso, ou os medos, ou as crenças. Uma visão de fora, de outra pessoa, de um oráculo, de alguém, auxilia bastante. Quando é amigos, tem a questão do desabafo, né? Quando a gente pede ajuda para amigos, os mais chegados, familiares, mas isso também vem impregnado com as crenças da outra pessoa. É mais um momento realmente de desabafo, mas talvez não ajuda tanto a decidir e às vezes até atrapalha, porque você não sabe se realmente é uma boa orientação, se é uma opinião da outra pessoa baseado no que ela já viveu, não tem neutralidade. E algumas pessoas devem até se perguntar: ah, mas será que isso não vai interferir no livre-arbítrio? Será que eu vou de repente buscar um aconselhamento de outra pessoa e não vou e vou perder minha identidade e vou estar deixando a decisão que é minha na mão das outras pessoas? A astrologia, por exemplo, utiliza do trânsito do céu, das estrelas, dos cálculos, da posição dos planetas, dos signos, para poder entender e orientar. A questão é, tem conhecimentos, sim, tem um entendimento sobre algo maior, o estudo, né? O estudo que existe por detrás. Mas às vezes quando a pessoa está na dúvida, ela não vai querer estudar, se informar, porque às vezes são decisões que precisam de uma certa rapidez. E é nessa rapidez que de repente buscar pessoas capacitadas, preparadas para auxiliar ajuda bastante. Eu, por exemplo, com a lua em Libra não ajuda muito. E assim, né? Eu tenho a lua em Libra. Quem conhece um pouquinho de astrologia sabe que o arquétipo de Libra, que é uma balança, faz com que as pessoas sejam um pouco indecisas. Não que todo mundo que tenha a lua em outros signos não seja, mas é porque a balança é um arquétipo que faz com que você pese os dois lados. Inclusive é o símbolo do direito, não é isso? Onde você precisa pesar os dois lados e ver qual deles tem razão. Esse arquétipo da balança me fazia entender, na verdade, que existe dois pesos, duas medidas, mas que existe um que precisa ser decidido. Geralmente a balança ela precisa pender para um lado, né? Porque senão ela vai ficar ali. É meio tosco esse exemplo, mas é assim que acontece, porque quando a gente tem uma dúvida sobre alguma situação é porque a gente não tem geralmente um panorama de qual seria a melhor forma, quais são as consequências de tais atitudes. Outra coisa, às vezes não é nem que a pessoa tem dúvida sobre o melhor caminho, às vezes é porque ela sabe que os dois caminhos são interessantes, mas isso não ajuda em nada a decidir. Sabe quando você vai para uma loja que tem vários produtos, tem uma variedade muito grande. Muita gente gosta, né? Ah, tem vários produtos para escolher, várias peças para decidir. E isso, ao invés de ajudar, até atrapalha, porque quando você tem muitas opções, te confunde mais ainda, porque você queria dessa cor, com aquele modelo, daquele tamanho, nesse formato, acaba atrapalhando. O que confunde, na verdade, é que a gente consegue identificar muitas vezes a parte boa das duas situações, ou mais até. Ah, estar aqui ou fazer isso é bom, ou aquele outro também é legal, mas aí entre dois bons, entre dois legais, entre duas possibilidades, tá, e aí? Eu faço o que com isso? E vou dizer, viu? Conviver com isso não é das coisas mais fáceis, não. Se antigamente até os astrólogos seguiram a estrela de Belém, por que que hoje em dia a gente também não pode encontrar bússolas, oráculos que nos ajudem a tomar decisão? Isso não é perder o livre-arbítrio, pelo contrário, isso é
uma visão de fora que consiga fazer com que a gente possa entender melhor a situação e a gente possa, a partir disso, tomar decisões de uma maneira mais segura, uma maneira mais efetiva, uma maneira mais assertiva, realmente com mais paz de coração. Foi por isso que eu escolhi o tarô na minha vida. Diante de situações assim que eu ficava realmente na dúvida, sem saber o que fazer, eu consultei tarólogas que, nossa, me ajudaram bastante. E quando eu percebi que eu também me identifico com as cartas, quando eu percebi que eu também tinha uma afinidade com esse conhecimento, eu acabei fazendo um curso e me especializando nisso. Nossa, o que me ajudou bastante, porque além de eu ter essa facilidade, esse discernimento para mim, eu acabei oferecendo esse serviço no meu trabalho para as pessoas e o retorno que eu tenho, gente, é maravilhoso, é realmente maravilhoso, porque não é só eu falar do que me ajudou, é poder olhar nos olhos dos clientes que chegam tão aflitos com alguma decisão e depois assim, nossa, sentir que até o corpo relaxa, sentir que as pessoas se sentem realmente aliviadas, agradecidas, porque tem alguém que vai estar ali traduzindo. Imagine ter alguém que está traduzindo a energia daquele momento, daquela situação, através das cartas e orientando de uma maneira tão assertiva, de uma maneira que traz um esclarecimento que é só paz no coração, não tem outra, é paz no coração. Você tá tão angustiado, sem dormir, na dúvida, sem saber qual a decisão tomar, e aí vem um oraculista, tá? Uma taróloga e olha, traduz aquela tendência, aquela energia e te diz, olha, por esse caminho você tem esse resultado. E aquele outro caminho você tem esse outro resultado. Qual você prefere? E se ainda assim a pessoa fica na dúvida, poxa, eu consigo ver os benefícios disso agora, eu consigo ver as facilidades dessa outra situação agora, ainda assim eu fico na dúvida, e aí eu faço o que com isso? Então tá, e mais uma vez a gente vai, aprofunda, identifica, não, olha assim, com isso aqui você tem esses ganhos, com esse aqui você tem essas perdas, o ganho é esse aqui. Você tem noção do que significa você ter paz no seu coração, nas suas decisões, porque alguém conseguiu te orientar de uma maneira neutra, de uma maneira conectada com a energia, com a espiritualidade? Gente, isso não tem preço, não tem preço. A gente só coloca preço porque nesse mundo, nessa dimensão, precisa ter uma troca monetária, mas tem coisas que realmente não tem preço. Inclusive, uma querida me trouxe uma consciência dessa esses dias. Ela estava muito na dúvida sobre o casamento dela, um casamento de muito tempo, e as cartas mostraram do amor dessa relação, do quanto ainda tinha para ser vivido e que o importante naquele momento era resgatar esse casamento. E aí ela me trouxe esse relato, poxa, não tem preço realmente isso. Imagina o que é você buscar a orientação de uma pessoa, porque você estava já quase jogando tudo pro ar, e aí vem uma orientação dessa e é capaz de salvar um casamento de anos. É sobre isso. Eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que fizeram transição de carreira, começou realmente buscando orientação do que fazer a princípio para fazer uma hora extra, fazer uma atividade extra, na verdade, não foi nem uma hora extra, fazer uma atividade extra para incrementar o salário. E aí as cartas foram orientando e ela tomando decisões até que conseguiu fazer uma transição e está ganhando muito melhor do que na CLT. Tudo isso porque as cartas foram trazendo essas informações, nutrindo a pessoa de informação que estavam fazendo esse vínculo com a prosperidade dela e dando a segurança necessária. Sinceramente, ver clientes
salvando casamentos, dando certo na sua própria carreira, tendo paz nas suas escolhas, nas suas decisões. São coisas que realmente importam. Eu comecei a utilizar para mim, fui buscar ajuda quando eu precisei. Hoje eu consigo ajudar pessoas e realmente é muito gratificante para mim. Eu vim aqui trazer um pouco dessa experiência, também mostrar para vocês, para algumas pessoas que ainda não conhecem esse trabalho, não conhecem esse serviço, conheçam. É só experienciando mesmo para ver. Tem algumas pessoas que têm medo, inclusive. Eu fiz um post no story desses dias: você tem medo do tarô? E aí teve um rapaz que disse: eu tenho medo. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: mas aí, se disser quando eu vou morrer, se me falar de assuntos trágicos. Bem, a forma que eu trabalho não é um tarô divinatório, embora muitas vezes acaba trazendo a tendência de tais energias, mas eu sempre prezo o livre-arbítrio de cada um. Exemplo bem prático, assim, só para você entender que não precisa temer nada. Já teve pessoas que estavam precisando mudar de cidade, estavam na dúvida, e aí a leitura só fez trazer à tona algo que até a pessoa já tinha uma noção, mas não tinha uma certeza. E aí as cartas mostraram que se ela ficasse na cidade que ela estava, a tendência de acontecer era X coisas. Mas se ela mudasse para outra cidade, tá, de tal nome, aí os desafios dela seriam aqueles e tal. Então assim, a pessoa pôde pesar. Não, nas duas eu vou correr riscos, ou nas duas eu vou ter que enfrentar algumas dificuldades. Então, entre essa e essa, eu prefiro essa daqui, tá? Eu quero essa daqui. Pronto. Então, ela vai sabendo. Pode mudar? Pode mudar. Mas sabe quando a pessoa, a situação já tem uma propensão para, e que às vezes no meio do olho do furacão do problema não dá para entender direito? É simplesmente isso que as cartas trazem. Ela não vai dizer: pare de estudar porque você já sabe e você vai passar no concurso. Ela vai dizer: existe tendência de você passar nesse concurso, mas continue estudando. Porque é autoconhecimento, é direcionamento, não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Nada é assim, absolutamente nada é assim. Tudo depende. Você pode ter uma super inteligência de lidar com isso, com tal situação, você pode ser fera em matemática, mas se você só confiar naquilo que você já aprendeu e não for continuar estudando, continuar se aprimorando, não adianta você ter uma tendência porque você tem uma inteligência para tal coisa. E as cartas vão estar só te orientando do quanto você deve seguir, o que você pode mudar, como você pode incrementar, porque aí você vai crescendo na sua experiência, vai abrindo portas e, de fato, trazendo uma consistência e um entendimento que só auxiliam. Então não precisa ter medo, não precisa querer evitar porque vai dizer coisas horríveis. Se houver algum tipo de informação que realmente te deixe com medo ou, sabe, assustado, as cartas também vão te dizer como você pode amenizar isso, como você pode lidar com a situação. Entende o nível de clareza, o nível de entendimento que é possível ter só por identificar tais situações? Quando a gente está na dúvida de alguma situação, quando a gente está no meio do problema, é muito difícil ter discernimento, é muito difícil acessar as soluções. Por isso que uma orientação, por isso que eu escolhi o tarô terapêutico, porque ele não vai me dizer faça isso ou faça aquilo. Ele vai fazer um panorama da situação, trazendo entendimento, clareza, discernimento, orientação, um entendimento, um ponto de vista que dentro da situação às vezes nem tinha cogitado a possibilidade, nem tinha pensado sobre o assunto. Como é que não ajuda, minha gente? É claro que ajuda, né? Então é isso.
se serve para mim, se serviu tanto para mim, se auxilia tantas pessoas em vários assuntos, estudantes, concurseiros, solteiros, casados, empresários, se ajuda tantas pessoas com diversos assuntos, claro que vai te ajudar também. Experimente, se abra e me conte aqui. Me conte, inclusive, se você já teve alguma experiência no assunto, se você já fez algum atendimento comigo. E deixa aqui também nos comentários para eu saber, vamos trocar essa informação, porque assim, eu falo da minha experiência, eu falo do que eu vivi, eu falo do que eu faço, eu falo do que os meus clientes me trazem como depoimento, do que eu vejo, mesmo que na telinha, mesmo no atendimento à distância. Eu vejo o corpo das pessoas assim, sabe? Sentindo esse prazer, sentindo esse alívio, só para dizer assim, nossa, eu tava tão perdido e agora eu tenho uma direção. Nossa, eu tava realmente sem saber o que fazer da minha vida. Ou assim, eu só tava enxergando uma solução para esse problema e agora você me deu 2, 3, 4 e eu já consigo entender qual é a melhor solução para mim. Me diga aí, no mundo de tantas decisões, de tantas coisas que a gente precisa enfrentar, ter uma orientação dessa se não ajuda? Claro que ajuda. É isso, essa foi minha mensagem bem descontraída nesse vídeo bem assim inusitado que eu senti vontade de fazer. Espero que eu tenha conseguido realmente passar minha mensagem, espero que tenha tocado você. Se você se conectou de alguma forma em algum momento com essa mensagem, se você tem esse tipo de experiência, se você é tarólogo também, me fala um pouquinho aqui, aproveita para me dizer se esse formato te deixou meio doida assim, ou se você gostou até mais. Então é isso, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita para me seguir lá no Instagram, leticiaborges.artemis. Toda semana tem mensagem para você escolher com a carta intuitiva e aproveita para me seguir também lá no Instagram, leticiaborges.artemis. E aqui no YouTube eu também trago os montinhos, que são leituras que você também pode optar e ter um aprofundamento intuitivo de alguma mensagem para você. Se você quiser uma leitura personalizada, especial, só para você, faz contato comigo no WhatsApp e vou deixar o número logo aqui embaixo na descrição. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!